O segredo da existência consiste não apenas em viver, mas em saber para que se vive. Essa frase de Dostoiévski. Você, será que você vive, você sobrevive ou você luta pela sua própria existência? O Advaita vai dizer, né, que essa vida, desde o seu nascimento, é tudo uma manifestação. A manifestação foi tudo criado, não vamos entrar na natureza disso, mas ela está aí, ela existe, então para que ela serve? Então nós poderíamos dizer que essa existência, você é um ser humano. O cachorro nasceu para ser o melhor cachorro que ele puder, para o seu dono, dependendo que ele esteja. Se ele é um caçador, que ele seja o melhor caçador. Se ele é um cão vigia, que ele seja o melhor cão vigia. Se ele é um cão doméstico, que ele seja o mais carinhoso e brincalhão possível. E você, como ser humano, como que é ser o melhor ser humano possível? Eu vou me valer aqui do dicionário para falar sobre ser humano, né? Sobre humanidade, né? Tem a ver com a natureza humana, com clemência, perdão. E quando a gente fala de humano, a gente está falando que é relativo ao humanitário, é aquele que ama os seus semelhantes. Então a gente tem sempre relações de amor ao próximo, né? De identificação com o seu semelhante, de perdoar o seu semelhante. Então o ser humano, a humanidade que o camarada tem, esse camarada é humano e tal, tem a ver com isso. Então quando a gente vai falar sobre o melhor ser humano possível, a gente tem que ver qual a minha capacidade de perdoar, né? O quanto eu me identifico com o próximo, eu sou empático, né? com a outra pessoa, me coloco, me sinto no lugar dela, com o pensamento dela, com as características que foram construídas, né? Ou programadas durante toda a vida dela. Isso é uma coisa muito interessante que eu acho que não estava também no roteiro, mas eu queria comentar essa questão. Às vezes a gente fica imaginando como é o outro camarada, né? Por que a gente tem que perdoar o outro camarada, né? Outra pessoa? Porque ela tem uma história de vida que levou ela a tomar aquela decisão. Claro que eu vou pegar a deixa aí do camarada que bateu na esposa lá do DJ. Não vou defender o DJ, pelo amor de Deus. Mas veja bem, o que levou ele a fazer aquilo? Não, ele é um cara que não pensa. Não vamos entrar nesse mérito. A vida dele foi construída para que ele chegasse naquele momento sem um livre-arbítrio e batesse na mulher. E para ele aquilo ali era a melhor atitude possível que ele poderia ter. Eu não quero julgar ninguém. Essa é a pegada. Não julgue, porque ele tem uma história que levou ele a fazer aquilo. É certo, é errado? Não julgue. Só tenta entender que cada pessoa tem a sua história e você tem que ter essa capacidade de perdoar. Como que é a melhor forma de você perdoar uma outra pessoa? É você não julgar, é você não criticar, é você entender que ela foi construída de uma forma, ela foi programada de uma forma completamente diferente da sua. Ah, mas ela não é a média de todo mundo, ela vai divergir. Beleza, é que venha a justiça, que faça um julgamento disso, que analise. Pô, com certeza não é certo, bateu, não tem por que bater, não faz. Concordo com tudo isso. Mas a questão nossa, como ser humano, que é o foco aqui, é não julgar. É simplesmente observar e perdoar. O melhor ser humano possível, perdoar. É isso. Será que você consegue enxergar o ser humano ali, por trás da atitude, por trás do ego? Saber para que se vive é um outro ponto que tem nessa frase. Então, eu acho que não é só saber viver, não é só viver. Ah, mas o cara é o melhor ser humano possível, missão cumprida, ele conseguiu, é isso aí que ele tem que fazer. Não, ele tem que ir além, ele tem que saber para que vive. Então, primeiro ponto, ele não tem que sobreviver, ele tem que transpor essa linha. Como que transpõe? Não, mas eu tô no sanhaço, eu tô financeiramente, que não sei o que e tal. É de dentro para fora. A gente já falou várias vezes aqui que a própria felicidade ela é de dentro para fora. Então a interpretação, a gente falou também que a beleza é de dentro para fora. É os meus olhos que vão ver a beleza. Então a própria interpretação da vida e a própria vida é de dentro para fora. Então como você vai levar a vida? Muitas vezes a gente vê pessoas que financeiramente não estão bem e vivem, né? Outras financeiramente não bem vão sobreviver. Mas é de dentro para fora. Esse é o principal ponto que eu gostaria de levantar. Então, daí que vem o autoconhecimento, é você interiorizar dentro de si e aí quem você realmente é, esse que tem que viver. E como esse vai viver? Qual a forma que ele vai interpretar e ver a vida dele?
Nós sempre falamos no Conectar nos últimos tempos sobre contemplar a vida, contemplar a beleza, contemplar a existência, contemplar a sua própria história. Você ter autoconhecimento é você, aí sim, né? É a única pessoa que você tem direito de julgar é você mesmo. Então você pode olhar e julgar a sua história e tomar a melhor decisão. Não apenas, claro, não temos o livre-arbítrio, então, mas quando você for escolher, quando você for tomar uma decisão, julgue a sua própria história, o momento que você está, o que te levou àquela ação. Pode julgar antes, o que é melhor para evitar que se tome a decisão errada, ou pode julgar depois, parar, refletir e falar, por que eu fiz essa besteira que o nosso DJ deve estar pensando agora? Se ele, no final desse questionamento, ele ainda achar que está certo, justificar a sua ação, aí a vida que ele levou não lhe serviu de lição. Mas se ele compreender o seu erro e assumir e falar, vou pagar porque eu errei, e julgar a sua própria história, talvez ele saia disso como um ser humano melhor, como o melhor ser humano possível para a realidade dele. Assim é para você, assim é para mim, assim é para todos. E isso é independente da pena dele. Porque assim, ele pode ficar preso 10 anos, esperamos que fique, até mais, ele pode ficar preso e não aprender nada, cara. E sair igual, entendeu? Achando que dá certo. E sair, entendeu? Achando, não, mas eu fui injustiçado. Cara, o que eu tô falando aqui é de dentro para fora. É ele que vai ter que verificar que ele estava errado. Isso é mais válido. Eu acho que tem a ver com arrependimento legítimo do cristianismo. Não aquele arrependimento legítimo. Que se o cara estiver no leito de morte, foi o Hitler. No último segundo não tem um negócio desse no cristianismo? Costuma dizer que algumas pessoas não tiveram arrependimento legítimo. Ele teve pesar ou teve remorso. Ele não teve arrependimento sincero. O arrependimento sincero ele vem através de uma compreensão do que aconteceu. Você lamentar que você bateu e foi preso, isso não é arrependimento. Mas você entender o erro que você cometeu e que a sua pena é justa, isso sim é um arrependimento legítimo. Mas a gente estava falando aqui sobre, não consiste apenas em viver. A gente chegou à conclusão que viver como o melhor ser humano possível. Mostramos o que é o ser humano, o que é a questão do perdão e tudo mais. Demos exemplos aqui. E agora tem a questão de saber para que se vive. Como é que eu faço para saber o que eu estou fazendo aqui nessa realidade? O que eu estou fazendo aqui? Do que eu estou aqui? Qual o meu objetivo de vida? Quer saber se você está fazendo certo? É se você está fazendo com prazer. Se a vida, o seu dia a dia, ele é pesado, ele é arrastado, ele não te traz prazer algum em momento algum, ou se nas 24 horas do seu dia você tem 1, 2, 3 minutos, horas de prazer, de alegria, de contentamento, é melhor você reavaliar a sua caminhada, como você está vivendo. Então, cada dia você tem que direcionar para que você viva bem. Hoje foi um bom dia, amanhã, hoje também foi um bom dia. Se cada dia você termina e fala, hoje foi um dia ruim, hoje foi um dia ruim, hoje, quando que isso vai terminar? Então, vou deixar 2 perguntas. A primeira, você sabe viver? E a segunda é, para que você vive?